Olá, seja bem-vindo à próxima aula. Então, retornando aqui do ponto que nós paramos, vamos retornar lá no Open Query, né? E vamos ver as tabelas que nós importamos da fonte de dados do Excel. Então, para isso, aqui no relacionamento, ou aqui na fichinha aqui dos relatórios, clico no botão aqui, ó, transformar dados. Nós vamos recuperar aqui as tabelas que foram importadas todas daquela fonte de dados do Excel. Tá bom? Quero fazer um exercício com você agora, onde nós iremos importar os dados de uma fonte de dados diferente. Vamos importar, dessa vez, de uma base de dados relacional. No caso aqui específico, vamos importar do banco de dados SQL Server. Eu já instalei aqui na minha máquina o SQL Server. Então, se você não instalou o SQL Server, na Microsoft você tem formas de você pesquisar aí no Google, download SQL Server, e realizar uma instalação, certo? Deixa eu pesquisar aqui. Por exemplo, se você botar aqui no Google SQL Server download, aqui ó, download 2019, escolha aí uma fonte oficial, geralmente é a primeira, ó, downloads do SQL Server, certo? Então aqui você vai escolher aqui essa opção, SQL Server On-Premise Trial, tá bom? Gratuito para que você instale o SQL Server, tá? E depois instale uma versão client, né, que acesse o SQL Server. A intenção do curso aqui não é entrar a fundo, tá, porque nós iríamos perder um tempo grande aqui para demonstrar como é que você instala o SQL Server. Fazendo um jabá aqui, eu tenho até um curso na Udemy também, se você tiver interesse em conhecer a fundo o SQL Server. É um curso bem extenso, com cerca de 83 horas de vídeos, tá? Para quem deseja aí conhecer o SQL Server. Existem alguns cursos interessantes, tá? Mas, claro, vou sugerir o meu curso, até porque eu acho que realmente, atualmente, na Udemy é o curso mais completo do SQL Server. Tá? Sendo bem sincero, é um curso com maior carga horária aí de 83 horas. Então, se você tem desejo de conhecer o SQL Server e ser o administrador de base de dados SQL Server, sugiro aí vários cursos, entre eles, claro, o que eu tenho disponível na própria Udemy, com um preço, inclusive, bem interessante. Então, aqui eu explico como é que é feito o download e como é que você realiza a instalação do SQL Server. Tá? Então, é uma preparação um pouco extensa para eu poder demonstrar aqui nesse curso de Power BI, até porque seria algo que não é o principal do curso. Tá? Geralmente, nas suas empresas, o banco de dados, se você já utiliza o SQL Server ou o Oracle, por exemplo, ou MySQL, já está instalado para você. Você, via Power BI, só teria que conectar nesse banco de dados, tá certo? Então, eu já instalei o SQL Server. Vou abrir aqui. Tá? Eu tenho um banco, eu já estou com a ferramenta client chamado Management Studio, que acessa o serviço do SQL Server. Já me conectei ao SQL Server, a instância do SQL Server. Eu tenho um banco de dados que se chama Empresa X, e eu vou importar para dentro dessa base de dados um arquivo CSV que eu deixei disponível para você também, com dados de funcionários. Então você vai importar para dentro do SQL Server os dados de uma planilha, de um CSV, de um arquivo CSV. Vamos importar para dentro do SQL Server e depois no Power BI vamos conectar o SQL Server e acessar essa tabela, tá bom? Então, para a gente importar, primeiramente, esse arquivo CSV dentro do banco de dados aí que eu criei, chamado Empresa X, aqui eu vou clicar, botão direito, Tarefas, Tasks,
E aqui eu vou escolher a opção Import Flat File. Vou dar Next. Aqui eu vou clicar no Browser. E aqui eu vou apontar para esse arquivo que vai estar disponível para você no curso, que é um CSV, para você poder importar para dentro do SQL Server. Tá? A instalação do SQL Server, naquele site que eu te mostrei, é gratuita. A Microsoft libera um trial, uma versão de testes, por cerca de 180 dias, tá bom? Para você testar o seu ambiente. Então você instala o SQL Server, basicamente é Next, 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 tá? E depois instala essa ferramenta client, que é o Manage Studio. Se você quiser realizar esse laboratório conectando a uma base SQL Server, tá bom? Então tá aqui o CSV que eu vou importar, eu vou clicar, vou dar abrir, aqui Next, ele traz o conteúdo do CSV, esse arquivo estava separado por vírgula lá na origem, então ele já delimitou aqui, ó, inclusive colocou o nome do cabeçalho, da primeira linha do arquivo, como sendo cabeçalho, o nome das colunas da tabela. Tá? Então vou dar um Next, Next novamente, Finish. Pronto, dou um Closed, aqui botão direito, dou um Refresh. Aqui tabelas, está a nossa tabela criada aqui. Ó. Então a tabela tem esse nome, está aqui o conteúdo da tabela. Tem uma chave, que é o ID, um CPF, estado civil, o nome do funcionário, data de nascimento, CEP, tem algumas informações aqui dentro, tá bom? Bom, feito isso, eu vou minimizar aqui o client que acessa o serviço do SQL Server e eu vou vir aqui no Power BI e aqui eu vou agora importar aquela tabela que está no SQL para dentro do Power BI. Existem duas formas de a gente fazer isso. Eu posso importar realmente, ele traz uma cópia da tabela que está dentro do SQL Server para dentro do Power BI, e nessa hora que ele faz essa importação, ele faz uma grande compactação que chega a reduzir o tamanho do arquivo a quase 90%. Então, o Power BI faz isso com muita performance, com muita eficiência. Então, muitas vezes você tem arquivos muito grandes e ele importa e reduz esse arquivo a 10% do tamanho dele. Tá? Uma outra forma é ele não importar, ele manter vinculado, ele faz um vínculo como se fosse um ODBC, ele faz uma conexão no SQL Server e ele não importa esses arquivos para dentro do Power BI. Ele mantém apenas uma conexão com o SQL Server no caso. Certo? Então como é que a gente faz isso? Eu venho aqui ó, em nova fonte, clico aqui em nova fonte e vou escolher, ao invés do Excel, vou escolher SQL Server. Ele vai abrir uma tela e vai me perguntar qual é o nome do servidor do SQL Server ou o IP onde que está a instância, a instalação do SQL Server. Certo? Bom, se você instalou o SQL Server no seu próprio notebook, você pode botar o nome da sua máquina ou você pode colocar simplesmente um ponto. Bom, aqui o banco de dados é opcional, a gente poderia botar aqui empresa X e aqui que está o que eu expliquei para você. O padrão é importar, ou seja, ele vai trazer uma cópia dos dados que eu indicar, que vai estar dentro do banco de dados do SQL Server, vai trafegar esses dados pela rede e vai até o seu computador, onde está o Power BI, e vai manter esses dados dentro do seu projeto e vai realizar uma grande compactação. Tá? E depois vai trabalhar esses dados em memória. Com isso você vai ter um grande ganho de performance após a importação. Então, depois que você importar esses dados todos, você vai sentir um ganho de performance, porque os seus dados já estarão na sua máquina, próximo do usuário, no caso de você, se você estiver usando, e vai realizar uma grande compactação dos dados. Tá? Mas isso tem um limite. Tá? O limite, na atual versão, é 1 GB
de compactação de um dataset. É 1 GB, uma conta, se você quiser publicar, por exemplo, no site da Power BI, do Power BI, se você quiser publicar esse dataset, ele limita para uma conta standard, ele limita até 1 GB de dados. Se for uma conta premium, uma conta paga, o limite já é 10 GB, mas esse limite vai mudando de tempo em tempo, vai aumentando esse limite, tá certo? Se for acima de 10 GB, o que é muito raro, porque você teria que ter uma base de dados de mais de 100 GB, né? Porque lembrando que ele compacta até 90%, então se a sua origem de dados for acima de 100 GB, o que é raro, mas acontece em ambientes grandes de data warehouse, aí você teria que trabalhar com esse Direct Query aqui, tá? Que ele não iria importar os dados para dentro do Power BI, ele iria fazer uma conexão a cada vez que você, nos seus relatórios, você necessitasse de fazer algum tipo de filtro, ver algum gráfico, fazer alguma consulta, ele em tempo real, ele vai lá na base de dados e faz essa conexão. Evite fazer isso na sua base transacional, na sua base OLTP. Tá? Se você for trabalhar com Direct Query, acesse o seu DW, acesse o seu Data Warehouse. Quer dizer, a sua equipe de Data Warehouse teria que ter feito uma transformação dos dados, ter tirado os seus dados do seu sistema OLTP, feito uma transformação e criado uma outra base de dados, uma base de Data Warehouse. Tá? E aí o seu Power BI, ao invés de, através desse Direct Query, ir direto na sua fonte de dados, no seu sistema RP, no seu sistema de clientes, acessar o dado em tempo real para ler, podendo trazer impactos para os seus usuários, você iria buscar dados já no seu Data Warehouse, tá bom? Então só cuidado com essa opção aqui quando você acessa a sua base transacional, evite isso. Tá? E aqui o importar, ele fez essa carga, que poderia ser feito à noite, depois a gente vai trabalhar como é que a gente consegue agendar essas cargas, tanto no import quanto no Direct Query. Né? A gente consegue agendar para ele buscar informação de tempo em tempo, tá? Para que evite você ter que ficar trafegando um grande volume de dados para o seu cliente e fazendo isso a todo instante, tá bom? Mas essas são as duas formas, ou seja, importar, vai lá na fonte de dados, importa tudo para dentro do seu Power BI, nessa hora, dependendo do tamanho dos dados, pode demorar essa importação, né, ou uma atualização, a partir do momento que os seus dados forem mudando na origem, isso pode demorar, mas depois que é feito essa importação, e aí o Power BI realiza um trabalho muito eficiente de alta compactação, depois fica rápido para o seu usuário. Enquanto que o Direct Query não tem esse trabalho todo de importação, esse custo de importação, mas depois os seus usuários, a cada iteração que ele faz nos relatórios, ele fica tendo que ir lá buscar a informação em tempo real via uma conexão no seu banco, tá bom? Então é caso a caso, você vai ter que analisar aí, por exemplo, qual é o melhor caso para o seu projeto específico, tá? Bom, vou escolher aqui importar, já coloquei aqui ponto e vou dar OK. O importar ou Direct Query, em termos de procedimentos aqui, é a mesma coisa, tá bom? As telas vão ser as mesmas. Bom, aqui tem um banco de dados, no caso específico que nós escolhemos. Eu vou marcar essa opção, que é tabela. Então ele já foi lá na tabela do SQL Server e já leu um dado, já leu os dados que estão na tabela. Tá aqui os dados. E eu vou dar um OK. Tá? Nessa hora ele está fazendo uma importação. Ó, já importou os dados, estão aqui. Ó. Bom? Então, repara só o seguinte, olha, repara aqui nesse Paulo Mesquita, tá vendo? Eu vou lá no SQL Server agora, e repare que o Paulo Mesquita termina com A minúsculo. Eu vou lá no SQL Server agora, vou clicar com o botão direito aqui, ó, e vou dar um editar.
Então eu vou vir aqui no Paulo Mesquita, ó, e vou botar um A maiúsculo aqui no final. Ó. Vendo? Então eu digitei a origem dos dados lá no SQL Server. Vou voltar aqui no Power BI e eu vou vir aqui, ó, em atualizar visualização, atualizar visualização. Então repara aqui, ó, Paulo Mesquita já colocou um A. Ele foi lá no SQL Server e já atualizou apenas o dado que foi alterado. Perfeito? Então pronto, já foi lá, fez a conexão. A partir do momento que os dados forem mudando lá no SQL Server, nós podemos fazer uma atualização manual aqui, ou depois, vou mostrar isso para você, a gente consegue agendar para, de tempo em tempo, o Power BI atualizar os dados, tá? A partir de uma fonte de dados. Bom, feito isso, qual é o próximo passo? Não vai mudar nada daqui para frente do que nós já fizemos anteriormente com o SQL. Aliás, com o Excel. Então, após isso, vou vir aqui, vou fechar e aplicar. Se eu vier aqui agora nas tabelas, olha aqui, ó, a tabela, está aqui a tabela, dentro do Power BI, já com os dados que foram importados. Se eu vier aqui no relacionamento, a tabela vai estar aqui, ó, e depois aí, conforme o caso, nós podemos relacionar com outras tabelas. E agora nós podemos vir e, por exemplo, podemos colocar um novo gráfico, por exemplo, baseado nessa tabela. Tá bom? Então, podemos pegar um gráfico novo aqui. Podemos trabalhar até com uma nova aba chamada funcionário, com dados de funcionários vindos do SQL Server. Então, nós temos dentro do mesmo projeto dados vindos do Excel e dados vindos de uma tabela do SQL Server. Então, aqui eu poderia, por exemplo, puxar o Estado Civil, e aqui, por exemplo, poderia puxar salário base. Está aqui, ó. Então, tem informações aqui vindas da tabela do SQL Server. Certo? Esse dado aqui vem da tabela do SQL Server. Bom, e aqui, ó, nesse botão aqui atualizar, se eu clicar nesse botão atualizar, ele vai atualizar os dados, ó, buscando de várias origens. Da origem do Excel e da nova origem aqui embaixo, ó, do SQL Server. E vai atualizar os seus relatórios, trazendo os dados atualizados, tendo como origem Excel e SQL Server. E você poderia ter N fontes de dados. Você poderia ter aqui em obter dados, você poderia ter do SQL Server, do Oracle, do Analysis Service, de uma infinidade de tecnologias. Tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para você. Vamos ficar por aqui. Um abraço e até a próxima aula.